Olá, meus irmãos. O texto da nossa meditação de hoje se encontra na carta de Tiago, capítulo 1, verso 5, que diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Uma coisa que todos nós sabemos que precisamos é de sabedoria. Mas também é uma coisa que nós não gostamos de admitir. É admitir essa verdade, de que nós somos tolos, de que nós somos pessoas insensatas e que precisamos de sabedoria. Apesar de conhecer a necessidade, mas admitir essa necessidade é doloroso aos nossos corações. Porque admitir que precisa de sabedoria é admitir a nossa falha, é admitir a nossa limitação, é admitir a nossa fraqueza. E se nós formos sinceros, quantas oportunidades perdemos na vida por falta de sabedoria? Quantos relacionamentos nós destruímos ou prejudicamos por causa da nossa falta de sabedoria? E nós precisamos assumir essa verdade o mais urgente possível, sem medo, sem temer, porque precisamos reconhecer que somos tolos. Enquanto nós não admitirmos isso, nós estaremos fadados a continuar sofrendo e caindo nos mesmos erros. Aqui, Tiago escreve isso porque um pouco antes ele falou aos seus ouvintes sobre a necessidade de passarmos por sofrimentos e provações. E ele chega a dizer que é motivo de alegria passarmos por isso, porque nós amadurecemos quando passamos por provações. E aqui é como se ele nos ensinasse a como ter sabedoria nos momentos de provação. Porque quando estamos sofrendo e estamos tristes, é geralmente nessas horas que nós agimos de forma equivocada, de forma errada. Agimos baseado na emoção puramente, não pensamos direito e tomamos às vezes decisões radicais que vão ter consequências por toda a nossa vida. E depois nos arrependemos. Então, por isso, Tiago, ele diz aqui: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele sabe que todos nós precisamos de sabedoria. Nós todos necessitamos dessa sabedoria. E ele diz: peça, porém, a Deus. Deus é a fonte de sabedoria. Aliás, não só a fonte, Deus é a própria sabedoria. O livro de Provérbios nos diz isso, que Deus, ele é a sabedoria. Então, nada melhor do que pedir àquele que ele é a própria sabedoria. Então, nós temos que pedir sabedoria a Deus. E aqui ele nos diz algo muito importante. Ele diz assim: peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, irmãos, Deus tem prazer em nos dar sabedoria. Ele dá liberalmente, ou seja, Deus não fica lá do céu a conta-gotas, segurando assim a sabedoria, como se fosse: não, vou dar só um pouquinho, eles não podem aprender muito. Não, Deus dá liberalmente, Deus tem prazer em nos dar sabedoria, e mais, ele não nos impropera nada. Isso significa, irmãos, que Deus não joga na nossa cara a nossa falta de sabedoria. Deus não olha lá do céu e diz: poxa, como você é burro, hein? Poxa, como você é uma pessoa insensata. Poxa, será que você não consegue pensar? Será que você não consegue em nenhum momento da sua vida conseguir agir com sabedoria? Deus não faz isso. Muito pelo contrário, ele dá gratuitamente, liberalmente, e Deus tem prazer nisso. Ele diz: a todos ele dá. Então, eu dou um conselho a você: busque sabedoria em Deus, porque Deus nos dá verdadeira sabedoria, ele nos dá a mais pura sabedoria, como o próprio Tiago vai dizer depois, que a sabedoria do alto, ela é pura, ela é santa, porque ela procede de um Deus que é puro e santo. Então, peça sabedoria a Deus. Não tenha vergonha de admitir a sua falta de sabedoria. Não tenha vergonha de admitir que você não consegue resolver certas coisas, que nós não deixemos vencer pelo orgulho,
mas venhamos a reconhecer, olhar para o alto e dizer: Senhor, me dá sabedoria para enfrentar as provações, me dá sabedoria para eu lidar com as dificuldades no meu trabalho, me dá sabedoria para eu lidar com os problemas na minha família, com meus problemas financeiros, com meus problemas na igreja, ou seja, onde quer que você esteja, peça a Deus sabedoria, Ele vai te dar liberalmente e não vai jogar na nossa cara. Que você possa confiar na bondade de Deus e nessa liberalidade de Deus em nos dar sabedoria. Peça a Deus, confie nele. Que Deus abençoe seu dia. Um grande abraço. Até mais.